A luz refletia no ecrã do meu computador, mostrando os números a dançar na bolsa de Nova York. Ou melhor, de Lisboa. Não, na verdade, era tudo global. Eu estava sentada aqui, no meu escritório, com paredes de vidro, 80 andares acima da Avenida da Liberdade, e via a Correia Mineração a subir, o que agora se chamava Medeiros Ecológica. Uma vitória. Um nó na garganta. Olhei para a pulseira no meu pulso esquerdo. Um presente do meu padrasto, uma simples fita de couro gasta. Lembro-me dela como se fosse ontem, enquanto os táxis embaixo pareciam formigas. Mas não era de ontem que eu me lembrava. Era daquela noite de outubro, há uns anos. Não consigo dizer o dia exato. Foi terça? Quarta? A chuva caía como uma sentença e eu estava ali, no átrio do prédio que antes era a minha casa. O meu casaco bege, a única coisa que me restava, ensopado. O Daniel, o João, achou que eu não tinha nada. Nenhum dinheiro, nenhuma influência, ninguém. E para ser sincera, naquela hora, eu própria duvidei. Aquela noite, o João tinha me atirado à rua como se eu fosse um pano de cozinha sujo. Aquele relógio, um Patek Philippe que eu lhe tinha dado no nosso primeiro aniversário, jogado sobre o mármore. Vende-o, disse ele. É a tua indemnização. Agora sai. 5 anos da minha vida. 5 anos a acreditar. A de Pedro, mãe do João, apareceu na sala. Elegante, veneno no olhar, o copo de champanhe a brilhar. Tiveste a tua boleia de 3 anos, Ana. Sibilou ela, nem me olhando nos olhos. Vieste do nada. Ninguém. O meu filho tirou-te daquela tasca no bairro alto e deu-te tudo. E como é que lhe pagas, sendo inadequada? O meu coração estava numa espécie de hipotermia. Não por medo, mas por um choque tão profundo que congelou as lágrimas. Inadequada? Eu gerei aquela casa, cuidei dela na cirurgia da anca, quando nenhuma enfermeira aguentava os seus abusos. Ajudei o João a organizar a fusão da empresa. Para de mentir! O João virou-se, os olhos a faiscar. Não organizaste nada. Tens o ensino secundário, Ana. Fizeste cafés. Os meus advogados fizeram a fusão. Não te atribuas méritos de um intelecto que não tens. Ele bateu com os papéis do divórcio e o acordo pré-nupcial nos meus pés. Espalharam-se pelo chão, brancos, frios como o futuro que me esperava. Eu tinha assinado o pré-nupcial por amor, porque não me importava o dinheiro. Ele sorriu. A cláusula 14b diz que, se o divórcio for iniciado pelo detentor principal dos bens, eu, e o casamento tiver menos de 5 anos, sais apenas com o que trouxeste para o casamento. Eu não tinha trazido nada. Eu era Ana Mendes, órfã, criada em Coimbra, com um padrasto que era mecânico. Nesse exato momento, a porta do elevador abriu-se e a Sofia Moniz saiu. Alta, loira, num vestido vermelho que valia mais que o meu bairro inteiro. A sua chegada parecia um final de ato bem encenado. Nem disse uma palavra, só caminhou até o João e pousou a mão no peito dele, possessivamente. O lixo ainda está aqui, Danny. A Sofia fez um biquinho. Pensei que íamos celebrar. O João sorriu, e foi ali que o meu coração se partiu em milhões de estilhaços. Indiferente, genuíno para ela. O contraste gelou-me até aos ossos. O homem que eu tinha amado, a sogra de quem tinha cuidado, a mulher que me roubava a vida. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não peguei no relógio, nem nos papéis. Fui ao bengaleiro, vesti o meu velho casaco bege e abotoei-o até o queixo. Estás a cometer um erro, João, disse eu. A minha voz já não tremia. Estava fria, morta. Ele riu. O único erro que cometi foi casar com uma empregada de mesa sem fazer um controlo de antecedentes. Sai, Ana, antes que chame a segurança para te arrastar. Não será preciso, respondi. Abri a porta e saí para o corredor. Paro aqui por um segundo. Toda esta situação, esta cena ridícula com o João, a de Pedro, a Sofia, era surreal.
Absolutamente demente. Quer dizer, pensa bem, um CEO de uma empresa, com a mãe e a amante, a deitarem uma mulher para a rua sob uma chuvada, sem um cêntimo. Em Coimbra, na minha terra, teríamos dito, é um bando de malucos. Mas talvez o problema fosse esse, talvez fosse demasiado real para ser compreendido por quem estava de fora. A dor e a raiva pareciam tão densas que podiam ser tocadas. O meu padrasto, que Deus o tenha, sempre dizia: cuidado com quem te faz sentir pequeno. E na minha cabeça, ele estava a gritar isso. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre ser vista. E nessa noite, eu era invisível, uma mancha na memória deles. E eles iam pagar por isso. Mas quem não pagou? Fui eu. A verdade é que, mesmo depois de tudo, sinto um arrepio só de pensar. Não de medo, mas de... não sei. De uma satisfação agridoce. Será que valeu a pena? Não sei, mas não me arrependo. De volta à história. Lembro-me do Henrique, o porteiro. Ele olhou para mim, preocupado, os seus olhos bondosos a esconderem a compaixão que sentia. Dona Correia, está um dilúvio lá fora. Precisa de um carro? Eu sorri fracamente. Já não sou Dona Correia, Henrique, e não vou a pé. E ele, que me tinha visto todos os dias, que me via agora na penúria, não sabia a verdade. Mas eu sabia. E isso bastava. A chuva fustigou-me como um murro, as sapatilhas baratas encharcadas, a roupa colada ao corpo. Sem guarda-chuva, sem telemóvel. O João tinha o pago, então era dele. Sem dinheiro, sem sítio para onde ir. Sentei-me num abrigo de paragem de autocarro, a tremer. 20 minutos, talvez mais. A minha mente, uma névoa. Por vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu padrasto, Manuel Mendes. Na forma como ele sempre dizia, confia em ninguém que soa demasiado bonito para ser verdade. Ele referia-se aos comerciantes no mercado, mas agora eu compreendia de outra forma. Aquele penthouse, as promessas, tudo soava demasiado perfeito. E a perfeição não existe. Isso tinha aprendido com ele, muito antes do João. Um mecânico de Coimbra, o homem mais honesto que já conheci. Um homem que me ensinou a desconfiar do ouro e a valorizar o aço. Foi então que a minha mão tocou no bolso secreto do casaco. Um telefone pré-pago, um burner velho que eu guardava há 3 anos. A bateria estava a 12%. Disquei um número de memória, um que não tocava há muito, muito tempo. 2 chamadas. Linha privada de Arthur Vilar. Quem fala? A voz era profunda, um pouco rouca. Tio Arthur, disse eu. Sou a Ana. Inicia o protocolo 0. Estou a voltar para casa. Houve uma pausa, depois o som de uma cadeira a arrastar-se e um suspiro pesado de alívio. Meu Deus, miúda, pensamos que tinhas morrido. Onde estás? Lisboa, disse eu, os olhos fixos nas luzes distantes da Torre Correia. E Arthur, prepara a equipa jurídica. Os tubarões estão a cirandar, mas não sabem que estão na água com um leviatã. As semanas seguintes foram um borrão. Os jornais, pagos pelo João e pela Sofia, pintavam-me como uma oportunista, uma caçadora de fortunas. De tasca a divórcio, a empregada de mesa que queria tudo. Eu não lia nada daquilo. O Arthur instalou-me num hotel de luxo, o Tivoli Avenida. Era estranho, a quietude depois da tempestade. O Arthur, ele não era apenas meu tio. Era o sócio-gerente da Vilar e Associados, a firma de advogados mais temida de Londres e Genebra. Ele estava lá, na minha frente, impecável. Pediram audiência para 15 de novembro, disse ele. Querem acelerar o divórcio. O João quer casar com a Sofia até o Natal. Estão a pedir a anulação baseada em fraude, alegando que deturpaste os teus antecedentes para o enganar. Eu bebia o meu chá, sentada junto à janela. Olhei para o gráfico da Correia Mineração que o Arthur tinha pregado na parede. Fraude, murmurei.
um sorriso frio nos lábios. Isso é irônico. O meu cabelo, antes sempre apanhado de qualquer maneira, estava agora liso e elegante. O Arthur olhou-me por cima dos óculos. Eles não têm ideia, pois não? O João, a de Pedro, a miúda. Fizeram uma verificação standard, disse eu. Encontraram Ana Mendes, nascida em Coimbra, pais falecidos num acidente de carro. Trabalhou numa tasca no bairro Alto. É tudo legalmente verdade, mas não é a verdade toda. Não, não é, concordou ele. Quando conheci o João, queria ser amada por quem eu era, não pelo meu nome, não pela minha herança. Queria saber se um homem podia amar uma empregada de mesa sem nada para oferecer além do coração. E tiveste a tua resposta, disse o Arthur suavemente. Sim. A tristeza desapareceu dos meus olhos, substituída por uma resolução de aço que o Arthur reconheceu. O mesmo olhar que o meu pai biológico, Alexandre de Medeiros, tinha antes de adquirir um concorrente hostil. O João acha que construiu a Correia Mineração, disse eu. Acha que a sua genialidade salvou a empresa há 2 anos, quando descobriram aquela jazida de lítio no Alentejo. O Arthur riu. A jazida que a equipa de pesquisa geológica que nós financiamos discretamente e enviamos anonimamente encontrou. Exato, e o empréstimo ponte que os impediu de ir à falência em 2023, o do anônimo investidor de Genebra. Isso foi do teu fundo fiduciário, Ana. Tu despejaste 40 milhões de euros na empresa dele para salvar o seu ego. Eu salvei o meu marido, corrigi. Ou quem eu pensava que era o meu marido. Ele quer guerra, Arthur. Quer arrastar a Ana, a empregada de mesa, na lama para mostrar ao mundo o quão poderoso ele é. Quer despojar-me da minha dignidade porque acha que é tudo o que me resta. Atirei-lhe uma pasta. Vamos dar-lhe o que ele quer. Que pense que está a ganhar. Não quero acordos. Quero ir a tribunal. Quero um julgamento público. O Arthur levantou uma sobrancelha. Vai ser complicado. Quero que seja público. Quero a imprensa. Quero as câmaras. Quero os acionistas da Correia Mineração presentes. Por quê? Por quê, disse eu, a voz baixando para um sussurro perigoso. Eu não quero apenas um divórcio, Arthur. Quero uma aquisição hostil e vou fazê-lo enquanto estiver no banco das testemunhas. O Arthur sorriu, um sorriso de tubarão. Vou tratar da resposta. Nós vamos representar-te. Não, disse eu. Se a Vilar e Associados me representa, vão desconfiar. Sabem que a vossa firma só representa a elite europeia. Vou representar-me a mim mesma. Que pensem que sou demasiado pobre para pagar um advogado. Que o tubarão do João, Pedro Rebelo, pense que vai desmembrar uma mulher indefesa. Isso vai tornar o momento em que eu soltar o martelo muito mais doce. O Pedro Rebelo é um monstro. É conhecido como o açougueiro da Baixa. Ele vai humilhar-te. Ele pode tentar, disse eu. Olhei para o meu reflexo. A empregada de mesa ingênua tinha desaparecido. O Pedro Rebelo destrói vítimas, Arthur, mas ele nunca enfrentou uma de Medeiros. O dia 15 de novembro chegou com um frio que congelava as poças nas calçadas da Baixa Pombalina. As escadarias do Palácio da Justiça eram um circo. O João garantiu que a imprensa estivesse lá. Ele queria uma execução pública do meu caráter, um aviso a qualquer um que tentasse reivindicar um pedaço do seu crescente império. Ele chegou numa caravana de 3 SUVs pretos. A Sofia estava no seu braço, num fato branco que parecia suspeitosamente um vestido de noiva. Dentro da sala 304, a galeria estava lotada. Acionistas, jornalistas e curiosos. O ar cheirava a lã molhada e perfume caro. Todos de pé, berrou o oficial de justiça. O honorável juiz Harlon Silva tomou o seu lugar. Era um homem mais velho, conhecido por favorecer o establishment. O João sentou-se à mesa do queixoso, ladeado pelo Pedro Rebelo e 3 associados juniores. O Rebelo, um homem que parecia um bulldog enfardado num fato, irradiava agressão. Estava a arrumar os seus papéis com a confiança de quem já tinha ganho.
À mesa da ré, só havia uma cadeira. As portas na parte de trás da sala abriram-se. A sala silenciou, antecipando a entrada da ex-mulher chorosa. Eu entrei. Não estava a chorar. Não estava a usar os trapos que esperavam, nem as roupas de designer caras que eu usava para agradar ao João. Usava um vestido preto vintage, de gola alta e mangas compridas, perfeitamente ajustado. O meu cabelo estava puxado para trás, num coque severo e elegante. Carregava uma única pasta de couro. Caminhei pelo corredor, o clique dos meus saltos o único som na sala. Não olhei para as câmaras. Não olhei para o João, que cochichava algo para a Sofia e ria-se. Sentei-me à mesa vazia, com a pasta no chão e as mãos juntas sobre a mesa. Processo número 77B. Correia contra Correia, anunciou o juiz Silva. Advogado do queixoso, Pedro Rebelo, em representação do senhor João Correia. O Rebelo levantou-se e a voz dele ecoou pela sala. E a advogada da ré? O juiz olhou para mim, varrendo os assentos vazios ao meu lado. Dona Correia, a sua advogada está atrasada. Levantei-me lentamente. Não tenho advogada, meritíssimo. Vou representar-me a mim mesma. Uma onda de risos percorreu a galeria. O João abanou a cabeça, um sorriso de pena no rosto. O Rebelo, de facto, riu-se audivelmente. Dona Correia, disse o juiz Silva, o seu tom condescendente. Isto é um processo de divórcio de alto risco, envolvendo bens complexos e acordos pré-nupciais. Aconselho-a vivamente a procurar um advogado. O senhor Correia empregou uma das melhores firmas da cidade. Estou ciente da reputação do senhor Rebelo, disse eu, a minha voz clara e calma, chegando ao fundo da sala sem microfone. Mas como o meu marido congelou todas as minhas contas bancárias e cancelou os meus cartões de crédito, não posso pagar um advogado. Portanto, tenho de confiar nas minhas próprias capacidades. Muito bem, suspirou o juiz, claramente irritado com a perspectiva de um julgamento amador e complicado. Mas não concederei indulgência processual. Senhor Rebelo, a sua declaração inicial. O Pedro Rebelo caminhou até ao centro da sala, abotoando o casaco. Virou-se para a galeria, tratando-os como um júri. Meritíssimo, este caso é simples, começou o Rebelo, a andar de um lado para o outro. É um caso de fraude. Há 3 anos, João Correia, um homem de visão e indústria, conheceu uma mulher. Acreditou que era honesta. Acreditou que o apoiava. Retirou-a da pobreza, deu-lhe uma casa, roupas, joias, uma vida que a maioria apenas sonha. Ele apontou um dedo grosso para mim. Em troca, ela não ofereceu nada, nenhum apoio, nenhuma ambição. E quando a empresa do senhor Correia enfrentou uma crise há 2 anos, ela não ofereceu ajuda. Ofereceu faturas de gastos. Ela é uma sanguessuga, meritíssimo. E agora que o senhor Correia terminou justamente este simulacro de casamento, ela recusa-se a sair em silêncio. Exige metade de uma fortuna que não ganhou. Estamos aqui para fazer cumprir o acordo pré-nupcial e conceder ao senhor Correia uma anulação baseada em deturpação material. O Rebelo fez uma pausa para um efeito dramático. Vamos provar que Ana Correia não é mais do que uma impostora que enganou um bom homem. Sentou-se para um murmúrio de aprovação dos acionistas na assistência. Dona Correia, disse o juiz olhando para mim, a sua declaração inicial. Levantei-me novamente. Não andei de um lado para o outro. Não gesticulei. Olhei diretamente para o João. O senhor Rebelo tem razão numa coisa, disse eu suavemente. Este caso é sobre fraude, mas ele está enganado sobre quem a cometeu. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar. Não quero metade do dinheiro do João. Não quero pensão. Não quero o penthouse. O João franziu a testa. Se eu não queria dinheiro, o que fazia ali? Estou aqui, continuei, para corrigir o registro e para reclamar o que é legalmente meu, não sob as leis do casamento, mas sob as leis da equidade e do contrato. Objeção! Latiu o Rebelo, levantando-se. Vago. Indeferido.
disse o juiz curioso. Prossiga. Não tenho mais declaração inicial, disse eu sentando-me. A sala zumbiu de confusão. Estava a desistir? Estava louca. Chame a sua primeira testemunha, senhor Rebelo, disse o juiz. Chamo João Correia ao banco das testemunhas. O João ajeitou a gravata e caminhou até a caixa das testemunhas. Jurou dizer a verdade. Parecia bonito, confiante à imagem do sucesso português. O Rebelo guiou-o por uma série de perguntas ensaiadas. O João pintou um quadro de um casamento onde ele trabalhava 18 horas por dia enquanto eu fazia compras e reclamava. Descreveu como construiu a empresa do zero. E há 2 anos, quando a empresa quase faliu, perguntou o Rebelo, como a salvou? O João estufou o peito. Foi difícil. Tive de alavancar tudo. Trabalhei dia e noite para encontrar investidores. Finalmente consegui uma injeção de capital privado de um fundo fiduciário suíço. Foi a minha reputação que fechou o negócio. O Anjo de Genebra, chamavam-no. Apostaram em mim. E a Ana ajudou nisto? A Ana? Riu João. Ela estava num spa na comporta enquanto eu negociava o negócio da minha vida. Ela nem sabia que estávamos em apuros. Obrigado, senhor Correia. O Rebelo sentou-se com um ar convencido. Dona Correia, disse o juiz, tem alguma pergunta para a testemunha? Levantei-me. Peguei num único pedaço de papel da minha mesa. Sim, meritíssimo, apenas algumas. Caminhei em direção ao banco das testemunhas. O João olhou para mim com uma mistura de tédio e aborrecimento. João, disse eu usando o seu primeiro nome, mencionou o Anjo de Genebra, o investidor que salvou a empresa em 2023. Essa foi uma injeção de 40 milhões de euros, correto? Sim. E foi uma troca de dívida por capital, não foi? O João hesitou. Essencialmente, sim. O que significa, pressionei, a minha voz endurecendo, que se o empréstimo não fosse pago até uma determinada data, o investidor converteria essa dívida em ações. Ações de controlo, 51% da empresa. Isso é padrão, disse o João, abanando a mão desdenhosamente. Não importa, porque agora somos lucrativos. Podemos pagar a dívida. Pagou a dívida? Perguntei. Fez os pagamentos? O meu CFO trata disso, claro que sim. Tem a certeza? Inclinei a cabeça. Porque sob os termos do acordo, se faltar a 3 pagamentos consecutivos, a cláusula de aceleração entra em ação. O valor total torna-se imediatamente devido. Toda a equidade é transferida. Não falhamos pagamentos, retrucou o João, olhando para o Rebelo. O Rebelo parecia um pouco inquieto. Não tinha revisto as finanças pessoalmente. Era um advogado de divórcio, não corporativo. Avancemos, disse eu, virando-me. Alega que não trouxe bens para o casamento, que era apenas uma empregada de mesa e que sou inculta. Tenho um diploma do secundário, Ana. Não finja que é uma estudiosa. Está bem. Voltei à minha mesa e peguei noutro documento. Mais uma pergunta, João. Sabe quem é o proprietário do edifício onde a Correia Mineração está sediada? O Arranha-Céus no centro de Lisboa? Nós arrendamos, disse o João. De uma holding, a Imobiliária Horizonte. E sabe quem é o proprietário da Imobiliária Horizonte? Não, algum magnata imobiliário. Por que isto interessa? Sem mais perguntas, disse eu, sentando-me. O João olhou para mim. Sentiu um arrepio de desconforto na nuca. Eu não estava a lutar pelo cão ou pelas joias. Estava a perguntar sobre dívida corporativa e imóveis. O queixoso descansa, disse o Rebelo, tentando recuperar o ímpeto. Pedimos um julgamento sumário. Indeferido, disse o juiz. A ré pode apresentar o seu caso. Levantei-me. A sala ficou mortalmente silenciosa. Chamo-me a mim mesma ao banco das testemunhas, disse eu. Sentei-me e parecia pequena contra a madeira escura, mas os meus olhos estavam afiados. Dona Correia, disse o juiz Silva, pode dar o seu testemunho. Gostaria de apresentar como prova a prova de defesa A, disse eu.
Tirei uma pasta grossa da minha mala e entreguei-a ao oficial de justiça. O rebelo agarrou a cópia que o oficial lhe entregou. O que é isto? São extratos bancários, disse eu calmamente ao microfone. Especificamente, os registros de transações do Fundo Anjo de Genebra. O rebelo folheou as páginas. Objeção, relevância e falta de fundamento. Onde é que ela arranjou isto? São documentos bancários confidenciais da Suíça. Tenho o fundamento, disse eu, porque tenho as chaves de acesso. Indeferido, por enquanto, disse o juiz, inclinando-se. Explique, Dona Correia. O João alegou que eu estava num spa quando a empresa dele estava a falir, disse eu, olhando para a galeria do júri, depois diretamente para a lente da câmara de uma equipa de notícias. Eu estava, na verdade, em Genebra. Estava a reunir-me com os fiduciários da minha propriedade familiar. A sua propriedade familiar? O rebelo soltou uma gargalhada zombeteira. É uma órfã de Coimbra. O seu pai era mecânico. O meu padrasto era mecânico, corrigi. Ele adotou-me quando eu tinha 3 anos. Era um homem maravilhoso. Mas o meu pai biológico... Fiz uma pausa. O meu pai biológico morreu antes de eu nascer. A minha mãe fugiu da sua família porque eram demasiado controladores. Ela queria uma vida simples. Morreu quando eu era jovem e fui criada sem saber quem ele era. Esta é uma história comovente, interrompeu o rebelo, mas estamos com um horário. Descobri quem ele era há 4 anos, continuei, a minha voz ganhando força, logo antes de conhecer o João. Os advogados encontraram-me. Disseram-me que eu era a única herdeira de uma linhagem bastante significativa. O João estava a ouvir agora. O seu rosto estava pálido. Não queria que o dinheiro me mudasse, disse eu, e não queria que os homens me quisessem por isso. Então mantive o meu nome. Mantive o meu trabalho na tasca. Conheci o João. Apaixonei-me. E quando ele precisou de ajuda, autorizei a transferência. Mentiras! O João levantou-se batendo a mão na mesa. Ela está a mentir. Ela está delirante. Ela não tem 40 milhões de euros. Senhor Correia, sente-se, rugiu o juiz. Senhor Rebelo, disse o juiz, contra-examine a testemunha. Exponha a mentira, se for uma. O rebelo caminhou até o estrado. Parecia um predador a sentir o sangue. Pensou que eu estava a blufar, que isto era um último e desesperado truque. Dona Correia, o rebelo escarneceu, espera que este tribunal acredite que a senhora, uma mulher que estava a lavar chão na semana passada, é uma herdeira secreta? Quem era o seu pai? Chegarei a isso, disse eu. Não, diga-nos agora. Quero terminar de discutir a dívida, disse eu friamente. Senhor Rebelo, verificou os registros de pagamento do empréstimo da Correia Mineração? Não, disse o rebelo. O meu cliente diz que estão pagos. O seu cliente está errado. Tirei uma única folha de papel do meu bolso. Isto é um aviso de incumprimento datado de há 3 dias. A Correia Mineração falhou não 3, mas 4 pagamentos. Os fundos foram desviados. Olhei para a Sofia Moniz na galeria. Desviados para uma conta privada nas Ilhas Caimão. Uma conta em nome de Sofia Moniz. A sala irrompeu. A Sofia ofegou, a mão a voar para a boca. O João congelou. Ordem! Ordem! O juiz Silva bateu com o martelo. Isso é impossível! Gritou o João. Eu assinei os cheques pessoalmente. Assinaste o que a Sofia te pôs à frente, disse eu simplesmente. Devias mesmo ler o que assinas, João, assim como devias ter lido o pré-nupcial com mais cuidado. O pré-nupcial protege-me, gritou o João. Cláusula 14b, recitei de memória. Aquela que me atiraste à cara. Em caso de divórcio, o cônjuge sai apenas com os bens que trouxe para o casamento. Exatamente, gritou o rebelo. Não trouxe nada. Eu trouxe o Fundo Anjo de Genebra, disse eu. Eu era proprietária dele antes de nos conhecermos. É propriedade pré-marital. E uma vez que a empresa está agora em incumprimento com esse fundo,
Inclinei-me, os meus olhos fixos nos do João. A cláusula de aceleração está ativa. Estou a cobrar o empréstimo, João, agora mesmo, à frente de todos. Não consegues pagar 40 milhões de euros hoje, sussurrei. O que significa que, segundo o contrato, o colateral serve como pagamento. O colateral é a empresa. A empresa? Sussurrou João, a voz a tremer. Sim, disse eu. Não quero metade da tua empresa, João. Estou a ficar com ela toda, porque trouxe o dinheiro que a salvou. Portanto, segundo o teu próprio pré-nupcial, saio com ela. O rebelo ficou atordoado. Olhou para os papéis na mão. Se eu era realmente a investidora, o pré-nupcial, a mesma arma que eles usaram para me magoar, era agora uma guilhotina a pairar sobre o pescoço do João. Isto é absurdo, gaguejou o rebelo. Precisa de prova de identidade. Precisa de provar que controla esse fundo. É apenas Ana Mendes. Levantei-me. Olhei para o oficial de justiça. Gostaria de apresentar uma última prova. A minha certidão de nascimento, a verdadeira. O oficial de justiça pegou no documento e entregou-o ao juiz. O juiz Silva ajustou os óculos, olhou para o papel, depois olhou novamente. Os seus olhos arregalaram-se. Olhou para mim com uma expressão completamente nova. Medo, respeito. Senhor Rebelo, disse o juiz, a voz invulgarmente baixa. Venha ver isto. O rebelo aproximou-se do banco. Olhou para o documento, o rosto sem cor. Recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Meu Deus, sussurrou o rebelo. Leia, ordenei. A minha voz não era alta, mas tinha o peso de montanhas. Leia o nome na certidão, senhor rebelo. Diga ao tribunal quem eu sou. O rebelo olhou para o João, que tremia. Depois olhou para a imprensa. O nome do pai. A voz do rebelo quebrou. O nome do pai é Alexandre, de Medeiros. O silêncio na sala do tribunal era absoluto. Era um vácuo. De Medeiros, alguém sussurrou lá atrás. Como os magnatas do Douro, os banqueiros. E a minha mãe, acrescentei, era uma Castro. Desci do banco das testemunhas e caminhei em direção ao João. Não sou Ana Mendes, disse eu, a minha voz a congelar o ar na sala. O meu nome é Ana de Medeiros e Castro. Sou a única herdeira de duas das maiores fortunas da história portuguesa. O meu patrimônio não é zero, João. É de aproximadamente 60 mil milhões de euros. Fiquei de pé sobre ele. Ele parecia pequeno, minúsculo. Atiraste-me para a rua porque pensaste que eu era pobre, disse eu. Atiraste para a rua uma mulher que podia ter comprado a tua vida inteira com o troco do bolso. Virei-me para o juiz atordoado. Sou proprietária da dívida. Sou proprietária do edifício. E há 5 minutos, os meus advogados em Genebra executaram a apreensão do colateral. Sou proprietária da Correia Mineração. Olhei para a Sofia, que chorava, a maquilhagem a escorrer. E quanto à apropriação indevida para a conta da dona Moniz, a minha equipa já encaminhou as provas para a PJ. Estão à espera no átrio. Virei-me para a câmara. Querias um espetáculo, João? Querias mostrar ao mundo como tratas a ajuda? Sorri, e foi assustador. Classe dispensada. A sala do tribunal já não era um lugar de lei. Era uma cena de crime. O ar parecia pesado, como se o peso puro dos nomes que eu acabara de proferir, Medeiros e Castro, tivesse alterado a gravidade da sala. O João Correia não se mexeu. Sentou-se congelado, a boca ligeiramente aberta, a olhar para a mulher que ele tinha tratado como uma criada durante 3 anos. Tentou falar, mas apenas um som seco e ruidoso saiu. João! Sibilou o Pedro Rebelo, puxando a manga do seu cliente. João, precisamos de sair agora. Mas o João não podia sair. As suas pernas pareciam de chumbo. Olhou para a galeria.
Os acionistas que antes o adoravam estavam agora a olhar para mim com olhos famintos e oportunistas. Já não viam uma empregada de mesa. Viam o sol e estavam desesperados para estar na sua órbita. Meritíssimo, disse eu, virando-me para o juiz Silva, que ainda me olhava para a minha certidão de nascimento, como se fosse uma relíquia sagrada. Uma vez que a propriedade da dívida e dos ativos subjacentes já não está em questão, proponho uma suspensão imediata dos procedimentos de divórcio até que a investigação criminal da dona Moniz esteja concluída. Concedo a suspensão, gaguejou o juiz Silva. Olhou para o João com uma mistura de pena e desprezo. Senhor Correia, sugiro que procure um advogado de defesa criminal. E senhor Rebelo, sugiro que verifique a responsabilidade da sua própria firma relativamente a estes registros fraudulentos. Enquanto o martelo do juiz batia na madeira, as portas na parte de trás da sala do tribunal abriram-se. 4 homens de fatos escuros, agentes da PJ, marcharam pelo corredor central. A Sofia Moniz gritou. Era um som agudo e fino que cortou os murmúrios da multidão. João, faz alguma coisa! Ela guinchou enquanto um agente lhe agarrava o braço. Diz-lhes que foi ideia tua. Diz-lhes que me mandaste mover o dinheiro. O João olhou para ela. Os seus olhos estavam vazios. Nem a reconheceu. A mulher que tinha sido a sua chefe de RP e amante secreta era agora apenas mais uma responsabilidade numa vida que se desintegrava rapidamente. Sofia Moniz está detida por fraude eletrônica, apropriação indevida e conspiração para cometer roubo, disse o agente principal, a sua voz a ecoar. Nem olhou para o João. Os seus olhos estavam em mim. Deu-me um aceno nítido e respeitoso. Um aceno que confirmava que eu tinha sido quem lhes entregara a pasta. Enquanto a Sofia era levada algemada, a soluçar e a atirar insultos ao João, a D. Pedro Correia finalmente quebrou o seu silêncio. A matriarca da família Correia levantou-se, o rosto uma máscara de arrependimento calculado. Ana querida, disse a D. Pedro, a voz a pingar uma doçura doentia que me fazia arrepiar. Tivemos claramente um mal-entendido. O estresse dos negócios, a pressão sobre o João. Não estávamos em nós. Vamos voltar para o penthouse. Podemos conversar sobre isto em família. Virei-me para a minha ex-sogra. Durante 3 anos, a Dei Pedro tinha me feito sentir pequena, apontando a minha falta de berço e os meus modos vulgares. O penthouse? Perguntei. Sim, querida. Tomaremos chá. Resolveremos isto. Não pode ir ao penthouse, Dei Pedro, disse eu suavemente. E por que não? Porque comprei o edifício esta manhã, respondi, e já enviei uma equipa de limpeza especializada para remover o lixo. Os seus pertences estão atualmente a ser levados para um armazém em Alverca, um armazém muito barato. O rosto da Dei Pedro ficou com uma tonalidade de cinzento que combinava com o céu nublado lá fora. Ela desabou de volta na sua cadeira. A vida de champanhe e caviar que ela tinha construído sobre o sucesso roubado do seu filho a desaparecer numa única frase. Caminhei até o João. Inclinei-me, sussurrando para que só ele pudesse ouvir. Disseste-me que eu sairia com o que trouxe para o casamento, João. Eu trouxe 40 milhões de euros do meu próprio sangue e suor. Trouxe um legado que tu nem podias sonhar. Eu saio com a minha dignidade. Tu sais com o relógio Patek Philippe. Está no balcão, lembras-te? Levantei-me, ajeitei o blazer e saí da sala do tribunal. Os repórteres aglomeraram-se, um mar de flashes e perguntas gritadas. Mas eu não parei. Caminhei diretamente para um Rolls Royce preto à espera, do tipo verdadeiro, com as janelas fumadas e o motor silencioso, onde o Arthur Vilar segurava a porta. 24 horas depois, o mundo financeiro estava em total agitação. A manchete do Wall Street Journal dizia: a herdeira escondida Medeiros e Castro reclama império. As ações da Correia Mineração tinham despencado, depois estabilizaram e, em seguida, subiram para um máximo histórico,
À medida que a notícia de que a empresa estava a ser absorvida pela Sterling Rothschild Holdings, Villar e Castro Holdings se espalhava. Sentei-me numa cadeira de couro de costas altas, num escritório com paredes de vidro no 80º andar de um edifício que agora me pertencia. À minha frente estava um portátil a mostrar o feed ao vivo da Bolsa de Valores de Lisboa. Está feito, disse o Arthur Villar, entrando com 2 copos de uísque. O Conselho de Administração votou unanimemente esta manhã. João Correia foi afastado como CEO por justa causa, sem paraquedas dourado, sem indemnização. Foi banido do edifício. Tomei um gole da bebida. Era um Macallan de 50 anos. Tinha gosto de vitória. E as acusações criminais? Perguntei. A PJ está a investigar o empréstimo Ponte, disse o Arthur. Uma vez que o João assinou os documentos alegando que os fundos eram seus bens pessoais, o que era uma mentira, estão a investigar fraude bancária qualificada. Ele está a enfrentar 10 a 15 anos. Bom, houve uma batida à porta. Uma jovem assistente com um ar aterrorizado entrou. Dona de Medeiros e Castro, há um homem embaixo. Diz que precisa de haver. A segurança deteve-o, mas ele está a fazer uma cena. O João, adivinhei. Sim, senhora. Olhei para o Arthur. Ele encolheu os ombros. Quer que o retirem? Não, disse eu, levantando-me. Quero ver o olhar nos seus olhos quando ele perceber que não há volta a dar. Desci ao átrio. O espaço era cavernoso, cheio de mármore branco e arte moderna. O João estava perto da recepção da segurança, desgrenhado. Não se tinha barbeado. O seu fato Tom Ford estava amarrotado e a sua gravata tinha desaparecido. Parecia um homem que tinha estado acordado por um século. Quando me viu, tentou apressar-se, mas 2 guardas de segurança maciços bloquearam o seu caminho. Ana, por favor, gritou ele. Sei que estraguei tudo. Fui cego. A Sofia, ela manipulou-me. Foi ela quem insistiu no divórcio. Ainda te amo. Parei a 3 metros dele. O átrio estava cheio de funcionários, todos a observar o rei caído a implorar. Não me amas, João, disse eu, a minha voz fria e a ecoar. Amas a ideia de poder. E quando pensaste que eu não tinha nenhum, atiraste-me fora como um guardanapo usado. Nem me deste um casaco na chuva. Estava errado. Faço qualquer coisa. Trabalho para ti. Conheço a empresa melhor do que ninguém. Não conheces a empresa de todo, interrompi. Nem sequer sabias quem era a tua própria mulher. Viveste comigo 5 anos e nunca olhaste para mim. Só olhaste para o teu reflexo no espelho. Dei um passo em frente e os meus saltos a bater no mármore. Não fiquei contigo pelo teu dinheiro, João. Fiquei porque pensei que eras um homem de caráter. Vi-te transformar num monstro de ganância. Fiquei para ver se ainda havia alguma alma em ti. Na noite em que me deitaste fora, tive a minha resposta. O João caiu de joelhos. Era uma visão patética. Por favor, Ana, não tenho nada. Congelaram as minhas contas pessoais. Nem consigo pagar ao meu advogado. Olhei para ele. Não senti pena, apenas uma profunda sensação de encerramento. Sou uma Medeiros, João. Nós não perdoamos. Nós apenas acertamos as contas. Virei-me para os seguranças. Mostrem-lhe a saída. E se ele alguma vez pisar qualquer propriedade da minha família novamente, prendam-no por invasão. Enquanto arrastavam o João para as portas giratórias, virei as costas. Não olhei para ele enquanto ele gritava o meu nome. Não olhei enquanto as câmaras captavam a sua humilhação final. Voltei para os elevadores. Enquanto as portas se fechavam, vi o meu reflexo no ouro polido do elevador. Não vi uma empregada de mesa. Não vi uma vítima. Vi uma mulher que finalmente tinha reclamado o seu trono. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha. É um legado pesado este. O poder não veio apenas da riqueza,
mas da forma como usei o que me foi dado. Ainda carrego as cicatrizes daquela noite, daquela humilhação, mas também carrego a força que encontrei ali. Quem teria pensado que a chuva me lavaria para me revelar a mim mesma? Aquela menina órfã, a adolescente rebelde, a jovem mulher apaixonada. Elas ainda estão aqui, dentro de mim, e por vezes questiono-me. Onde estaria eu se o João não tivesse sido tão cruel? Teria descoberto esta parte de mim? É uma pergunta que fica